De luxo mostra avanço na possível chapa Lula-Alckmin. STF acata pedido do governo para decidir vacinação de crianças no dia 5. Presidente Bolsonaro afirma que vacina contra a Covid-19 em crianças será só com autorização dos pais. Justiça suspende liminar que afastou a presidente do IFAM. Esquerda vence as eleições no Chile. Essas e outras notícias você acompanha aqui, porque agora é manchete. Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 20 de dezembro. São 7h30 da noite e está no ar mais uma edição do Agora é Manchete, o seu novo programa de notícias e política que tem a coordenação de jornalismo de Oswaldo Eustáquio. Peço que você compartilhe este programa nas suas redes sociais para que possamos alcançar mais pessoas com os nossos princípios e valores de um veículo de comunicação conservador. Me acompanha hoje aqui no estúdio o advogado Ricardo Freire Vasconcelos. E na nossa bancada virtual temos a participação do nosso analista político Kleber Jacaré. Uma boa noite especial para você que nos assiste. Interaja com a gente, deixe seu comentário e nos conte de qual cidade você nos assiste. E vamos aos destaques de hoje. O jantar que reuniu o ex-presidente Lula, do PT, e o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, na noite de ontem, em um restaurante de luxo na capital paulista, reforçou o avanço da chapa conjunta tucano-petista para a presidência da República na eleição de 2022. É o primeiro encontro público dos ex-adversários em meio a negociações sobre uma possível chapa para as eleições de 2022. O principal obstáculo da chapa é como vai ficar o acerto em São Paulo, pois ambos, o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, e o ex-governador Márcio França, do PSB, são pré-candidatos ao governo de São Paulo. E um dos dois teria que abrir mão desse plano. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou para o dia 5 de janeiro o prazo para que o governo informe seus planos sobre a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Na última sexta-feira, dia 17, o ministro havia determinado que o Planalto se manifestasse em até 48 horas, mas a AGU, a Advocacia Geral da União, pediu uma extensão do prazo e Lewandowski acatou. O ministro atendeu ao pedido após a AGU ter informado ontem uma série de providências já previstas para que uma decisão final seja tomada no dia 5. Entre as medidas, o governo fará uma consulta pública sobre o tema de 23 de dezembro a 2 de janeiro e uma audiência pública em seguida no dia 4. Então, doutor Ricardo, a gente apresentou aqui essas notícias. Como que o senhor vê essa situação? Primeiramente, eu falei da questão do jantar que ocorreu ontem em São Paulo. Sim, no caso do jantar lá de São Paulo, né, há uma curiosidade muito grande. O restaurante foi escolhido, o Figueira Rubaiá, é um restaurante muito chique de São Paulo, tradicional, porque dentro tem uma figueira. Nasceu uma árvore gigantesca, eles fizeram a estrutura do restaurante com essa figueira lá dentro. É excepcional o restaurante e obviamente, os preços são caríssimos, né? Aí você vê o interesse de uma velha política, que no Brasil a gente vê, sempre se houve esse teatro do PSDB em relação ao PT, que um era adversário do outro. E você pega discursos de Geraldo Alckmin da época de 2018, atacando veementemente o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né, o ex-presidiário aí, né, que está nessa condição, que será candidato. Mas você vê que esse teatro que é feito aí foi apenas para poder enganar a população, porque se você pega os discursos totalmente um adverso ao outro, você vê hoje uma aliança dos dois, algo que se achava improvável, certo? Sim. Tá certo, doutor. A gente está com o Kleber, que hoje está na bancada virtual. Muito boa noite, Kleber. O que você tem a dizer sobre esse jantar que ocorreu ontem em São Paulo? Boa noite, Sandra. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos vocês que estão assistindo aqui pelo Jacaré de Tanga. Bom, pessoal, é o jantar
é o jantar mais ridículo que eu já vi até hoje em toda a minha vida. Eu explico por quê. Não só pelos personagens, porque além de Lula e Alckmin, estavam presentes nesse jantar os 3 patetas da CPI da Covid. Né? Estavam ali o Lowell, o Kerry e o Larry. Então estava lá Randolfo Rodrigues, Omar Aziz e Renan Calheiros, fazendo parte desse jantar. Como o doutor Ricardo bem disse, o Figueira Rubaiá é um restaurante que fica nos Jardins, em São Paulo. Ele foi construído até por uma exigência ambiental, né, respeitando uma figueira enorme que existia ali, e tem a melhor carta de vinhos de São Paulo, segundo o TripAdvisor. Então, assim, um jantar bem concorrido, onde tinha diversos puxa-sacos lá dentro, até um tal de Marco Aurélio, que diz que foi ex-marqueteiro do presidente Jair Bolsonaro, trabalhou no governo de transição. Eu não conheço, não sei se a Sandra o conhece ou o doutor Ricardo conhece, nunca ouvi falar nele, mas que é mais um da lista daí que abandonaram o presidente Jair Bolsonaro. Mas falando propriamente dito desses 2 personagens, o que a gente vê é o seguinte: o Lula, obviamente, quer mostrar novamente a figura do Lulinha paz e amor, enquanto o Alckmin está vendo no Lula uma figura, né, que pode render novamente Dilma Temer, ou seja, ele sendo um vice do Lula, o Lula vai tomar posse lá com os seus 77, 78 anos de idade, né, talvez estivesse um pouco cansado, ou até mesmo sem condições de tocar o mandato depois de 2 anos aproximadamente. Ou, quem sabe, até um possível impeachment do Lula o alçaria à presidência da República, algo que o Alckmin jamais conseguiria, porque ele é conhecido em São Paulo como picolé de chuchu. Então, a gente vê uma tentativa desesperada, novamente, né, de se barrar a reeleição do presidente Bolsonaro, algo que dificilmente eles conseguirão fazer. Tá certo, muito obrigada, Kleber. Doutor Ricardo, mais algum comentário? Não, perfeitos comentários dele. E em relação ao apelido picolé de chuchu, lembrando que quem deu esse apelido foi o Lula. Foi o Lula. Foi o próprio Lula que deu esse apelido ao Geraldo Alckmin. E, doutor Ricardo, em relação à notícia que eu trouxe de antes a respeito das vacinas, você viu que vai ser feita uma audiência pública porque o STF tinha colocado um prazo de 48 horas para que o presidente se manifestasse. Como que o senhor avalia essa situação? Olha, em primeiro lugar, eu quero expor aqui uma situação que foi vista, inclusive, pela internet, que alguns veículos de checks and facts, aos fatos, checamos, o UOL, todos vieram falar que o eminente ministro Lewandowski não tinha dito que era inconstitucional as vacinas obrigatórias. Bom, eu quero deixar claro, né, que como advogado que atuo no Supremo Tribunal Federal e trabalho com essa parte de decisões de jurisprudência, eu exponho aqui a ação direta de inconstitucionalidade 6586, não sou eu que estou falando, é o eminente ministro. Essa ação direta, ela versa sobre o quê, doutor? Versa sobre a vacinação. A intimidade da vida privada, não, geral. Sim. Vedação do tratamento desumano e degradante e compulsoriedade de imunização, alcançada mediante restrições indiretas. Então, especificamente, o eminente ministro diz aqui, vou ler esse trecho para dizer que eu não estou fazendo uma fake news, eu estou aqui lendo um trecho da decisão que foi dado no julgamento 17 de dezembro de 2020, e o relator era o ministro Ricardo Lewandowski. Item 2. A obrigatoriedade de vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar qualquer medida invasiva, aflitiva ou coativa. Coativa é uma coação, certo? Em decorrência do direito da intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, assegurando-se flagrantemente inconstitucional, são palavras do ministro, toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem expresso consentimento informado das pessoas. O que o ministro quer dizer? Para que se tenha uma vacinação, você tem que pedir autorização àqueles responsáveis pelaquela vacinação.
Se é em mim, eu sou o responsável por isso, pela minha integridade física, até porque nós temos legislação no Código Civil que você tem o direito de se recusar a situações experimentais, artigo 15 do Código Civil. E também o direito constitucional de eu não produzir nada contra mim mesmo. No direito penal, nós chamamos isso nemo tenetur lege, que é não produzir uma prova ou algo contra mim mesmo. Está aqui o que o eminente ministro falou nessa situação, né, que é inconstitucional uma determinação sem o pedido expresso da pessoa. No caso do pai, para a criança, por uma extensão do poder, pater poder. Com certeza, porque inicialmente ele tinha feito um prazo de 48 horas, ele prorrogou esse prazo, né, para o dia 5 de janeiro. Vamos falar agora com o Kleber. Kleber, qual que é a tua avaliação sobre essa extensão de prazo que o ministro Lewandowski colocou para o governo federal? Primeiro eu gostaria de saber, Sandra, do doutor Ricardo, se essa DIN é aquela que veste sobre os casos dos venezuelanos, que o governo de Roraima queria implementar uma vacinação obrigatória, ou saber se eles estavam vacinados contra a rubéola, cachumba. É este caso dessa DIN? Não, na verdade, esse não é o caso. Esse caso da ação ordinária, se não me engano, é 3138, do qual eu faço parte dessa ação ordinária por uma ONG lá de Roraima, né, contra uma entrada desenfreada, sem documentos e sem nenhuma regulamentação de venezuelanos no país. Quem é eminente relatora é a ministra Rosa Weber. Essa é outra DIN. Essa DIN diz respeito a evidências científicas para se tenha vacinação no país. Ela foi julgada em 17 de 12 de 2020 e foi publicada em 7 de 4 de 2021. Kleber, você pode olhar aí no site do Supremo, é ADI 6586. E o ministro relator é o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Então, na minha humilde opinião, Ricardo, é um caso até mais sério, então, porque nós já temos uma jurisprudência sobre o caso, onde o mesmo relator daquela matéria é o relator agora, que está pedindo explicações ao governo federal. A minha opinião é muito simples a respeito deste caso, né? Nós só tivemos vacinação compulsória da maneira como eles querem durante o regime neofascista, né, neonazista e neofascista, durante a Segunda Guerra Mundial. E o que eu tenho em mente, o que eu vejo atualmente, é que estão querendo transformar as crianças brasileiras em cobaias humanas para testes de vacina. Não tivemos sequer tempo suficiente para dizer quais os efeitos das vacinas nos adultos, quanto mais hoje nas crianças. E eu lembro que quando eles querem, a ciência vale. Quando eles não querem, a ciência não vale. Isso eu digo por quê, doutor Ricardo? Porque no caso a Holanda hoje decretou um lockdown, mandaram fechar tudo. O curioso é que eles já vêm fechando tudo há um bom tempo, dizendo que era para resolver o problema da pandemia. Agora fecha-se novamente. Estão querendo novamente fazer retaliações a diversos países. O Brasil sempre manteve uma postura democrática durante o governo Bolsonaro. Ou seja, foi o que o senhor falou. Se é o meu livre-arbítrio a dizer o que eu tenho que fazer com o meu corpo, eu lembro disso, inclusive, quando a esquerda fala em relação às feministas. No caso da palavra que eu não posso falar aqui, quando querem retirar uma pessoa de dentro delas, elas dizem que meu corpo as minhas regras, mas no caso da vacina isso não vale. Para vocês verem a hipocrisia da esquerda. Eu, por exemplo, eu volto, já repeti, eu me vacinei, tomei as 2 doses da Pfizer. Digo de antemão para vocês, não sei se vou tomar uma dose de reforço, porque quando isso vai acabar? Eu tenho que tomar a 3ª, a 4ª, a 5ª? Quais os interesses comerciais por trás de tudo isso? E, novamente, eu vejo o Supremo Tribunal Federal extrapolando a sua competência. A competência sobre o plano de vacinação é do governo federal.
Não cabe a um ministro, ainda mais numa decisão singular, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, querer forçar a presidência da República a tornar obrigatória uma vacina para crianças de 5 a 11 anos. Ou exigir que se faça um plano de vacinação com uma única vacina, porque até agora só existe uma vacina que diz que está aprovada para crianças de 5 a 11 anos. Quantas crianças foram testadas nesse período? Eu volto a lembrar, doutor Ricardo, nós só temos 2 anos de vacinação. 2 anos de vacinação em adultos. Como podem querer transformar isso para crianças? Complementando o ponto, Kleber, você deixou a deixa aqui, no item 4 dessa mesma ação direta de inconstitucionalidade, há o ponto específico da competência do Ministério da Saúde para coordenar os programas nacionais de imunização e definir vacinas integrantes do calendário nacional de imunização, mas que o mesmo não exclui os estados, Distrito Federal e municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia. Porém, o Supremo aqui diz que a competência é do Ministério da Saúde para implementar esse programa nacional. Nós temos as competências regionais que estão aqui também colocadas. O Supremo não diz que as competências regionais não existem, elas existem, mas ele diz quem é o competente para instalação do Programa Nacional de Imunização é o Ministério da Saúde. Essa decisão está aqui e coloca que deve se atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. As vacinas devem ser distribuídas universais, gratuitamente, mas que respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais de cada pessoa. Foi aquilo que eu falei. E deixando esse ponto que você tocou sobre a vacina compulsória, inclusive nós temos a legislação sobre isso em Helsinki, inclusive o Código de Helsinki, que não permite esse fato. Ainda mais com a legislação brasileira, como volto a repetir, são vacinas experimentais e essas vacinas ainda não são totalmente aprovadas porque ainda não há todas as fases. Para uma vacina ser colocada em humanos, você precisa das 4 fases que é determinadas pelo Código de Ética da Medicina, isso aí. Não é nem eu que estou falando, são legislações que devem ser seguidas. E eu fico impressionado que as pessoas não estão vendo isso. Eu não sou contra a vacina, eu sou vacinado, eu tomei 2 doses da AstraZeneca. Agora, se uma pessoa não quer se vacinar, ela tem o direito, tanto constitucional como do Código Civil, de não vacinar. Tá certo. Muito obrigada, doutor Ricardo. E o Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, desembargador Teófilo Antônio Miguel Filho, suspendeu os efeitos da liminar que afastava Larissa Rodrigues Peixoto Dutra da presidência do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Como mostramos na última sexta-feira, a juíza Mariana Tomás da Cunha, da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, havia determinado o afastamento da presidente do órgão dias depois de Jair Bolsonaro afirmar que mandou trocar o comando do órgão após o embargo na obra de uma loja do empresário Luciano Hang. Doutor Ricardo Vasconcelos, o Poder Judiciário precisa entender os seus limites, não é mesmo? E respeitar a independência dos poderes. Não seria isso, doutor? Para começar, a quem cabe nomear o presidente do IPHAN? O presidente da República. Isso é a lei que diz. Nós temos o decreto 2807, assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1988, seu artigo 4º, diz que o IPHAN será dirigido por uma diretoria no qual cabe o presidente do IPHAN ser nomeado pelo presidente da República. Agora, quais critérios de nomeação? A Casa Civil, ela analisa todos os critérios. A pessoa não chega lá e é nomeada, eu gostei do seu rosto, você é artista, eu quero você como presidente do IPHAN. Não, ele tem que ter todos os requisitos de escolaridade, tem que ter trabalhos publicados,
tem que ter níveis pós-graduação, né? Currículo com mais de 5 anos de experiência. Todos esses atos são analisados durante meses para se nomear uma pessoa. Ninguém entra num órgão cru, você vai entrar. Tudo é feito dentro da legalidade. E o que eu fico abismado é isso. Você vê uma pessoa com um viés ideológico e falar ele não tem qualidade técnica para estar lá. O que mais tem nesse governo são seleções de qualidade técnica. Então tá, vamos chamar o Kleber, o Jacaré, para comentar sobre essa notícia. Kleber? Eu acho curioso, Sandra. Eu fico pensando o seguinte: imaginem aqui, quem está nos assistindo agora, que vocês estejam num avião e, de repente, em pleno voo, se descobre que o piloto é uma pessoa que é alcoólatra. Certo? Se descobre que esse piloto é alcoólatra, mas ele não bebeu, não está nada, ele está lá normalmente. Aí vem uma juíza e diz o seguinte: tira o piloto, porque ele é alcoólatra, e retira e deixa o avião sem comando. O que vai acontecer com isso? Qual seria a reação do público que está dentro desse avião? Aceitaria a retirada dessa pessoa? O doutor Ricardo já falou a respeito da competência. E aí o que eu pergunto é o seguinte: como é que uma juíza, e aí, doutor Ricardo, eu quero deixar bem claro, uma juíza substituta, está lá no cargo e simplesmente dá uma canetada dizendo que alguém não tem competência para o cargo e diz que ela tem o direito de afastar. Ela avoca para si a competência que é exclusiva, como disse o doutor Ricardo, do presidente da República. E, neste momento, deixa este avião, chamado IFAM, à deriva. Quem vai dar as determinações do IFAM? Quem terá a competência dentro do IFAM para determinar as ordens aos seus demais funcionários? Porque se não há necessidade de presidente do IFAM, não há necessidade sequer do órgão. A gente chega a essa conclusão. Então, eu vejo hoje muita influência do Poder Judiciário. Isso é culpa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Esta foi uma ação popular que ingressaram a dedo no Rio de Janeiro, esperando que a juíza substituta assumisse o cargo, para pedir essa liminar. E, realmente, nós temos hoje que pensar numa reforma do Poder Judiciário. E mais grave de tudo isso, se nós colocarmos o presidente Bolsonaro novamente nessa cadeira em 2022, é ele quem vai escolher 2 novos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque vão se aposentar. E o doutor Ricardo sabe disso, Rosa Weber e Lewandowski. Agora, se por um acaso for o Lula o presidente, vocês sabem que ele pode colocar lá dentro uma pessoa que vai ficar no cargo até 2048. Até 2048. 2 novos ministros do Supremo de esquerda. Este é o risco que nós estamos correndo. A população que está assistindo tem que entender não só a questão jurídica, mas a questão política envolvida por trás disso. Hoje nós temos um ativismo ideológico dentro do Ministério Público e dentro do Poder Judiciário. E cabe a nós, porque o artigo 5º da Constituição, o doutor Ricardo sabe melhor do que eu isso, somos colegas de profissão, o artigo 5º diz bem claro que todo poder emana do povo. Então, a gente tem que deixar bem claro o que a gente está fazendo hoje em termos de voto. Como que nós vamos votar? De que maneira nós vamos votar? E não basta somente votar no presidente da República, nós temos que colocar novos senadores, vamos reformar 1/3 do Senado Federal. Muito obrigada, Kleber. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou nesse domingo que a vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos só será aplicada com autorização dos pais. O chefe do executivo declarou que o Ministério da Saúde irá cobrar da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, protocolo para efeitos colaterais do imunizante em crianças. Segundo Bolsonaro, a farmacovigilância da aplicação dos imunizantes deverá ser exercida pela Anvisa. O presidente mencionou um trecho da nota técnica da agência que orienta a procurar assistência médica em caso de dor no peito, falta de ar e palpitações. Abre aspas. A saúde deve cobrar da Anvisa. A saúde, não eu, deve cobrar qual procedimento do médico pegando uma criança
com efeitos colaterais adversos. Fecha aspas, declarou Bolsonaro. Segundo o presidente, as orientações do Ministério serão anunciadas nos próximos dias. Então, doutor Ricardo, a gente estava falando de vacina, como que o senhor avalia essa postura do presidente Bolsonaro? É uma postura constitucional, é uma postura que respeita os direitos e garantias do cidadão. Porque se um pai não quer que o filho dele seja vacinado, o Estado não pode forçá-lo a obrigar a vacinar. Isso é contra a dignidade humana. Isso vai contra a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso vai contra, como eu disse, o Código de Helsinki. Você tem várias legislações de proteção dos direitos e garantias pessoais, como a Constituição brasileira, americana. Isso é contra a obrigatoriedade, ainda mais de uma criança. Você não pode passar por cima do pater poder. Foi aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que geraram aquela criança. Eles têm o poder sobre ele. Sim, exatamente. Dentro da lei, eles têm o poder. O Estado tem um poder residual nesse sentido. Ele tem que promover a saúde, mas só que ele não pode ultrapassar os limites constitucionais. Doutor Ricardo, a gente está falando especificamente da vacinação contra a Covid-19 para crianças, Sim. Mas a gente sabe que isso também hoje já ocorre com outras vacinas, né? Tem pais que optam por não dar outras vacinas para os filhos, não é mesmo? Exatamente. Como eu já disse aqui, eu sou vacinado, eu não sou contra a vacinação de forma nenhuma, desde que ela tenha critérios científicos, tudo mostrado, como o presidente quer. E outra, para que se tenha esses limites constitucionais, já, por exemplo, nessa mesma decisão, foi-se decidido um ponto que eu não destaquei nessa DIN, que tal medida poderia ser compulsória, no caso, na decisão do ministro Lewandowski, desde que respeitados os limites constitucionais, né, e as competências tanto da União quanto dos Estados. Como eu disse, o Plano Nacional de Vacinação é da União, essa competência do Ministério da Saúde. Então, para que se haja essa vacinação, o certo é haver uma indicação médica e um consentimento do pai. Eu, como criminalista, por exemplo, sempre fui contra a internação compulsória. A internação compulsória, ela hoje ocorre mediante laudos específicos comprovados e após ela ocorrer, havendo não risco da pessoa, ela tem que consentir se fica ou não internada. Isso é legislação de droga, por exemplo. Então, nós não podemos falar de pegar uma criança saudável e obrigá-la a tomar uma vacina. Até porque a dosagem da vacina para as crianças ela vai ser diferenciada, né? Exatamente. Até porque saiu uma notícia, tem 2 dias, parece, que as 2 doses de imunizantes da Pfizer ela não garantem a imunização de uma criança. Por que eu vou imunizar uma criança que tem 0,001% de chance de pegar um Covid? Pensa bem. Sim, é o que foi falado, né? Que as crianças teriam menos probabilidade de pegar a Covid e teriam uma resistência natural. Isso, e a vacina é forte, né? É um imunizante forte, pode causar várias reações. Portanto, está certo pedir um estudo sobre os efeitos colaterais e, claro, tem que haver um consentimento do pai e a mãe, que são os garantes dela. Porque a partir do momento que a pessoa se vê como garante de uma criança, então ela é responsável por aquela criança. Então ela tem que responder na justiça por aquela criança. É assim que é a lei. Eu não estou inventando a fórmula mágica aqui. A lei é essa. Acordem, pais. É isso aí, doutor Ricardo. E parece que a gente está aqui na bancada virtual com Kleber. Kleber, a gente falou a respeito desse posicionamento do presidente a respeito da vacinação contra a Covid-19 em relação às crianças. Qual que é o teu posicionamento sobre isso? The time is 8:00 p.m.
e ele tem um representante legal que representa este menor de idade ou essa pessoa inimputável, que é o caso dos silvícolas, né, ou até mesmo de pessoas interditadas. E aí eu lembro, né, como o doutor Ricardo falou a respeito dos direitos humanos, eu lembro do Pacto de São José da Costa Rica, né, que é a Convenção de Direitos Humanos. No artigo 5º diz o seguinte: direito à integridade pessoal. Toda pessoa tem direito a que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. O que nós estamos vivenciando hoje por parte de alguns representantes de determinados poderes, né, sejam eles do executivo estadual, municipal ou até mesmo do poder judiciário, é uma verdadeira tortura psíquica em relação a determinadas pessoas. Você obriga a pessoa a fazer algo que ela não quer. E de que maneira você faz isso? Através de subterfúgios. Olha, nós tivemos aqui a esposa e a filha do secretário de Cultura, o Mário Frias, barrados num hotel, ambas barradas no hotel, às 9 horas da noite. Poder deixá-las na rua ao relento? Pode, já que elas não tinham o certificado de vacinação ou o passaporte de vacinação exigidos pela prefeitura. E quando o Supremo Tribunal Federal deu aquela decisão esdrúxula, transformando o Brasil, né, de uma república federativa em uma república confederativa, e o doutor Ricardo, se quiser, pode até explicar melhor para os nossos telespectadores o que significa essa diferença, nós passamos a ter hoje prefeitos e governadores dando determinação sobre questões de saúde, algo que é competência exclusiva do Ministério da Saúde, um representante do Poder Executivo Nacional. Então, a partir desse momento, virou o samba do crioulo doido. E o que eles estão querendo fazer é justamente isso, impor às pessoas, tá certo, um constrangimento moral. Porque quando uma pessoa chega numa recepção do hotel e fala você não pode dormir aqui porque você não tem um passaporte da vacina, eu gostaria de saber se o mesmo vai ser exigido de quem, por um acaso, tem uma doença como a AIDS. Ou se isso vai ser exigido dentro dos presídios. Olha, se você tiver um passaporte dizendo que você nunca foi preso, você pode ficar em um determinado lugar. Então virou um samba do crioulo doido. Ah, mas a vacina é uma pandemia. Bom, tudo bem. Então vamos pensar da seguinte maneira. Agora está havendo um surto de H1N1, de influenza, no Rio de Janeiro. Vão exigir também que apresente o passaporte da vacina influenza ou será que a influenza não mata? Pois é, Kleber. Como você comentou sobre os Estados Unidos, é um Estado confederado, diferente do Brasil, que é uma federação, república federativa. Qual é a diferença? Que é um poder central, que é o presidente da República, a União. Aqui no Brasil você tem um poder central com poderes mais específicos dele. No caso da confederação, você tem vários estados e tem, no caso, condados nos Estados Unidos, como seriam aqui municípios, né, prefeituras, que você tem leis próprias, mas que essas leis próprias respeitam uma Constituição central. Porém, são leis próprias e cada estado tem o seu poder, vamos assim dizer, dentro com o presidente da República. É um pouco diferente o Brasil e os Estados Unidos. E aí é o ponto que acabou de tocar. Eu estava nos Estados Unidos há poucos meses atrás e principalmente os estados republicanos não há obrigatoriedade de vacina, né? Não há obrigatoriedade nem de usar máscara e também não há obrigatoriedade de passaporte vacinal. Você, para estudar, você tem que apresentar um teste de Covid negativo, isso é óbvio, para poder você estar numa sala de aula, mas não há obrigatoriedade. Então, o que eu vou fazer com o estrangeiro que vai vir? Doutor, que respeita a liberdade do cidadão, né? Aí eu vou pegar uma pessoa que mora nos Estados Unidos, que não tem uma vacinação, vou proibí-la de entrar no Brasil? E se eu fizer isso em relação aos brasileiros que estão lá, você está dando, vamos assim, tocando uma deixa aqui, um salvo-conduto para o Alan dos Santos. Porque ele não precisa voltar para o Brasil e não pode ser preso. Porque a lei aqui, uma determinação do Supremo aqui não pode ser cumprida lá, porque ela tem que ter os requisitos constitucionais americanos, que lá é um país muito sério,
como não tem crime de opinião lá, não vai ser executada. Então, esperar que a Interpol vai fazer alguma coisa, ela não vai fazer nada com a Alan dos Santos, quer saber a verdade para vocês. E aí é que ele não volta mesmo, porque já que a decisão não permite que ele volte, ele está, inclusive, justificadamente protegido lá fora. Então, cria-se esses embaraços jurídicos quando a gente não analisa os direitos e garantias pessoais. É igual mudar uma lei penal. Você tem que tomar muito cuidado em mudar uma pena, alguma coisa, que você prejudica uma boa parte da população para poder ser uma pena mais grave, e você beneficia quem estava preso antes por uma pena menor. Porque aquele crime passou a ter uma pena maior, então ele tem que ser solto. É isso mesmo. Não se brinca com punição, não se brinca com direito penal. E, aliás, não é competência ficar brincando com isso. Governador, prefeito, não tem competência para criar crime. Muito obrigada, doutor Ricardo. E o candidato da esquerda, Gabriel Boric, foi eleito presidente do Chile nesse domingo. E vai ser, aos 35 anos, a pessoa mais jovem da história a ocupar o cargo. Boric, que já foi deputado e líder estudantil, derrotou no segundo turno o advogado José Antônio Cast, candidato da direita. A eleição chilena foi marcada pela polarização política e baixa adesão dos chilenos às urnas. O candidato da esquerda teve 55,9% dos votos contra 44,1% do candidato da direita. A volta da esquerda nos Estados Unidos, Argentina e agora no Chile não acende uma luz amarela no Brasil, Kleber? O que pode ser feito do Brasil para ser a resistência conservadora na América Latina ou até mesmo do mundo? A primeira coisa que nós devemos fazer, Sandra, nesse exato momento, é parar de ficar brigando entre nós da direita. Eu vejo, às vezes, alguns comentários, né, as pessoas, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, eu não quero ver isso porque eu não gostei desse, não gostei daquele. E esquecem que quem está do outro lado da trincheira está jantando no Figueira Rubaiá. Né? A gente, às vezes, esquece isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é prestarmos atenção no que aconteceu nos nossos vizinhos. Hoje nós temos uma Venezuela na situação que se encontra, a Argentina com uma inflação de 52%, eu não vejo a Rede Globo nem nenhum outro veículo ficar alardeando isso 24 horas por dia. Nós temos um Chile agora que está voltando com uma esquerda radical. Desde 1970 que o Chile não vivia essa realidade, na época com Allende, e a gente viu o que deu lá na frente. Portanto, o Chile está correndo sérios riscos, mesmo porque o Boric, que agora está querendo aparecer para o mercado como sendo uma pessoa boazinha, né, é um cara que estava sentado até pouco tempo atrás com um terrorista que havia matado um senador e queria lutar pela liberdade dele na França, assim como aconteceu com o Cesare Battisti na Itália. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer no ano que vem. Tá certo? Nós tivemos aí duas pesquisas que saíram praticamente juntas. A da Brasmarket apresentando o presidente Bolsonaro com 38% na frente de Lula, que estaria com cerca de 24%, 25%. Pergunta se a mídia divulgou essa pesquisa em larga escala. Não. O que eu vi foi o colunista da Globo, Lauro Jardim, tentando dizer quem era o dono da Brasmarket, querendo desacreditar a pesquisa, mas não teve muito o que falar, não teve muito o que fazer. E aí você vê a tal da IPESP colocando agora o Lula com 44%. Então, às vezes, eles já chegaram, já vimos pesquisas em que o Lula está com 52%, com 48%, com 44%. A verdade é que nós temos que tomar cuidado, porque com a decisão lá dos chilenos de colocar um extremista de esquerda no poder no Chile, o mercado no Chile despencou 3,42% de um dia para o outro. Começou a derrocada econômica chilena. É só ver o que aconteceu na Argentina. E isso acabou afetando o mercado brasileiro, que também aqui despencou, o dólar subiu quase 1,2%. Nós chegamos com o dólar hoje a 5,74. E você sabe o que a esquerda vai falar? Olha só como que o dólar subiu com o presidente Bolsonaro. Não vai querer dizer que foi devido à vitória do chileno de extrema esquerda lá no Chile. É isso que nós temos que tomar cuidado. Temos que fazer programas como esse, temos que orientar a população, fazer as lives. O Jacaretanga faz isso através de 3 filmes diários, 3 vídeos diários nós publicamos e pelo menos 1 ou 2 lives diárias.
e vamos, todo o tempo, daqui até a eleição, em 2022, estar atentos com todos os movimentos que esse pessoal vem fazendo. Tá certo, Kleber, muito obrigada. Doutor Ricardo, você acredita que esse levante da esquerda que ocorreu no Chile pode significar algum indício de fraude também? Você acompanhou as eleições dos Estados Unidos? Como que você avalia isso? Olha, lamentavelmente, esses sistemas de votação, né, qualquer sistema, né, nos Estados Unidos também houve indícios de irregularidades, né, independente, no caso do Correio, né, sempre nós temos que estar atentos a uma possibilidade de ocorrer isso. Agora, o que acende uma luz muito clara aí em relação ao avanço da esquerda na América Latina. Isso é perigoso, porque se você pesquisar na internet, existe um local que os brasileiros gostavam muito, uma praia na Venezuela, chamada Ilha Margarita. Era um local paradisíaco que os brasileiros iam para lá, principalmente quem mora lá perto da Venezuela ia, né? É uma cidade cheia de hotéis, cheia de lojas caras, ricas. Põe na internet esse nome, 2021, para você ver. Está tudo fechado, tudo destruído. Isso é a esquerda no poder. Põe na Argentina também. Esse dia eu li uma matéria que o pessoal lá está atacando caminhões de frigorífico, assaltando, sequestrando o caminhão do frigorífico, abrindo, roubando as vacas cruas, levando e às vezes até comendo ali mesmo. Você vê como estão nossos vizinhos. E você não vê uma dessas TVs tradicionais falar sobre isso. Então é nosso dever colocar isso para a população, alertar que a esquerda não pode voltar ao poder no país. Então nós temos sim que fiscalizar muito as urnas. Cada votinho que você tem, cada urna tem, por exemplo, 200 pessoas que votam na minha sessão eleitoral. Se eu combinar aqui com 100 amigos, se eu tiver 100 votos ao Bolsonaro, porque eu sou Bolsonaro, sim, estou dizendo aqui, melhor presidente que o país já teve até hoje. Então, se eu tenho 100 aqui e aquela urna lá me der menos do que os 100, que eu tenho os comprovantes aqui, então tem algum indício diferente aí. Então, nós temos sim, todos que sermos fiscais das nossas eleições. Eu não estou falando que é indício de fraude nem nada, eu estou falando que nós temos que ter a nossa comprovação e união, como o Kleber falou, união, a direita tem que se unir, tem que ir para a eleição todo mundo junto, vamos votar junto. Está aqui. Se em cidade pequenininha, que um cara se elege com 200 votos, tiver menos que isso, então tem alguma irregularidade. Ricardo, uma das coisas que ocorreu também no Chile foi a baixa adesão dos eleitores chilenos às urnas, não? Sim. E o problema, pelo que me parece, o Chile não é obrigatório o voto. A juventude foi votar toda. Em peso, né? Em peso no líder estudantil. Então você tem esses pontos que desequilibram a votação também, certo? Conservadorismo é visto, a maioria dos jovens vê o conservadorismo de uma forma ultrapassada, mas tem que ver que o conservadorismo é que mantém a estrutura, que mantém a família, que mantém o seu emprego, que mantém sua vida, que mantém tudo isso. É contra a droga, contra a violência. E eu tenho que me proteger, tenho que me armar para me proteger contra bandido que vai estar armado. Essa é a realidade. Nós temos isso, é uma construção que tem que ser feita ao jovem brasileiro, né? O jovem foi desconstruído durante 30 anos nesse país com ideias de esquerda. Então nós temos que resgatar esse conservadorismo e nos unir, deixar de picuinha. Ah, não sei quem, não interessa. Ele defende isso aqui, defende contra a droga, é contra o aborto. Então, essas pessoas nós temos que escolher para nossos representantes. Muito obrigada, doutor Ricardo. Jacaré. Bom, o doutor Ricardo falou com muita propriedade em relação ao conservadorismo, e eu quero lembrar também que houve
uma pane nos transportes. Curiosamente, houve uma pane nos transportes no Chile e muita gente não conseguiu chegar até o seu local para exercer seu voto, né? E essa questão toda do jovem, dele ser irresponsável, vi aqui muita gente assim, mas o jovem é responsável. Não, o jovem é responsável. O responsável é quem tenta passar essas ideias para o jovem. Isso sim é responsabilidade. Nós temos que lembrar que o futuro da nação está na mão de nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. E o que eles tentam fazer o tempo todo? Qual que é o princípio da esquerda? Destruir a matriz religiosa. Eles são contra a religiosidade, principalmente o cristianismo. Eles querem destruir os princípios de Deus, de pátria, de família. E aí vira aquela bagunça generalizada. É isso que a gente vivencia. Olha só os artistas da Globo, a turminha da lacração, a turminha do Eminão. Então, os jovens, eles estão, até por uma questão biológica, cheios de hormônios. Eles querem ir para a rua, eles querem se distrair, eles querem comemorar, eles querem ter uma vida, né, saudável. Agora, o grande problema é que querem mostrar para o jovem que a alternativa para se fazer isso é distribuindo os conceitos de liberdade, de pátria, de família e os conceitos cristãos. É contra isso que o conservadorismo luta, tá certo? Eu também já fui jovem um dia. Você que é jovem, que está assistindo agora, nesse exato momento, essa live, saiba que para eu chegar à minha idade, eu tive que passar pela sua. E nós enfrentamos poucas e boas nesse país. Não foi fácil chegar até aqui. E ganhar em 2018 contra essa esquerda só foi possível porque eles menosprezaram o adversário, que era Bolsonaro. Hoje, eles já sabem da força do presidente. Daqui a pouquinho nós vamos publicar no Jacarejitango um vídeo do presidente chegando num jet ski numa praia no Guarujá. Onde a gente já viu isso no mundo todo? Um político, um presidente da República chegando de jet ski, descendo do jet ski e sendo acariciado, agraciado pelo povo. O povo gritando mito, pedindo para bater foto, e o presidente no meio da população, sem medo. Aonde que a gente já viu isso? E outra, o Chile vem com uma tradição de esquerda desde a época de Salvador Allende, que foi o período das trevas. Depois veio a ascensão de Pinochet. E com a saída de Pinochet, a gente teve aí vários mandatos de Michelle Bachelet, né? E hoje está lá o Pineda, que é de centro-direita. Ele não é um direitista, ele é de centro-direita. E agora o Chile vai voltar para a mão da esquerda. Lembrando o que aconteceu com a Argentina, o que acontece hoje com a Bolívia, o que aconteceu com a Venezuela. Eu espero que os chilenos tenham maior sorte, mas acho difícil. Obrigada, Kleber. Aproveitando que você está aqui com a gente, eu queria que você contasse como que está a interação do público, quais são as mensagens, que as pessoas têm mandado aí para nós. Olha, nós já chegamos a um pico aqui de 500 pessoas, né? E eu estou vendo aqui os comentários do pessoal. Vou ler aqui o comentário de algumas pessoas. E eu sempre peço para quem está assistindo, né, durante as lives do Jacaré, que mande de onde vocês estão falando. Ontem, por exemplo, Sandra e Ricardo, eu estava recebendo 2 mensagens de New Jersey, né? Uma de Connecticut, nos Estados Unidos, e também recebi uma mensagem hoje de Londres, que assistiu a live depois que ela já tinha acabado, e o nosso telespectador lá de Londres. Então, eu sempre peço para as pessoas mandarem aqui. A Maria Aparecida que fez esse comentário que eu acabei de falar aqui, né? Ela falou, os jovens não têm responsabilidade. E aí a Ana Eurídice Vossi falou assim, o povo passando fome e os políticos jantando em restaurantes de luxo. Note-se que não estão nem aí para a população. Ainda tem gente que acredita neles. Então, a gente vê aqui a revolta da população com esse jantar do Lula, né, juntamente com o nosso amiguinho lá, o Geraldo Malkmin. A gaúcha bolsonarista, que sempre está aqui no canal, falou assim, o SBT chocado agora com o Bolsonaro comendo pastel com Coca-Cola num botequinho na praia, junto com o presidente da Caixa. E a esquerda num restaurante chique. Não é nada. O SBT está pior que a Globo. E aqui eu estou vendo aqui Rio Grande do Norte ligado, Itapevi, São Paulo também mandando, Porto Velho, Rondônia, Teresina, Piauí. Então estamos com gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro aqui na live do Jacaré nesse exato momento. Tá certo, Kleber. Muito obrigada e muito bom ter as pessoas
conosco. E retornando às notícias. A imprensa divulgou que Lula estaria se reunindo com os caciques do PSB, Carlos Siqueira, João Campos, Márcio França e Paulo Câmara. De acordo com a TV Globo News, ele pretende colocar Geraldo Alckmin no PSB e oferecer ao socialista Márcio França uma vaga no Senado, com o candidato do PSD como suplente. Depois da vitória, Lula daria um cargo de ministro à França e o PSD daria seu lugar no Senado. Além de escolher o partido de seu vice, Lula também já está negociando cargos e ministérios. Como você vê isso, Kleber? Como você vê isso, Kleber? Eu vejo com uma simpatia muito grande, sabe? Sabe por que a simpatia? Porque eu quero ver agora o que eles vão dizer. Isso eles chamam de democracia. Isso está perfeito, eles chamam de democracia. Ou seja, o fatiamento do poder antes mesmo de um ladrão de 9 dedos, de um sujeito que assaltou os cofres públicos, voltar ao local do crime, como diz o seu próprio comparsa, porque a junção do Alckmin com o Lula nada mais é do que a junção de um ladrão com o seu comparsa. Comparsa porque não fui eu quem falou. Quem falou que ele era um ladrão que estava querendo voltar à cena do crime foi o próprio Geraldo Alckmin. E aí a gente vê já esses partidos de esquerda, né, já negociando o fatiamento do Estado. O Bolsonaro acabou com a mamata. E é isso que faz com que todos eles tentem se colocar contra o Bolsonaro. A mídia perdeu. A Globo ontem foi anunciado que vendeu a sua sede em São Paulo para ela alugar o mesmo prédio. Olha só a que ponto chegou a Rede Globo. Por isso o desespero. Aí uma telespectadora aqui comentou com a gente, né, uma seguidora do canal. O Heraldo Pereira da Globo de rostinho colado com o ministro Barroso, aglomerando numa festa, num samba, etc. É isso que eles estão querendo, né? E aí alguém comentou aqui, o samba do Barroso doido. Esse é o destino que estão querendo dar à nossa nação. Só que no meio de tudo isso, gente, existe uma pedra. No meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. E essa pedra se chama Jair Messias Bolsonaro. E juntando com todos nós, essa pedra se torna uma montanha intransponível. É Bolsonaro 2022, eu já declarei meu voto. Doutor Ricardo, seu comentário. No caso, essa situação aí do Luiz Inácio Lula da Silva já estar loteando os cargos, ministérios, né, vai exatamente contra o que está sendo decidido hoje em relação ao IPHAN. O presidente Bolsonaro nomeou uma pessoa que tem categoria técnica, tem seu currículo, tem todos aqueles requisitos para ser nomeado presidente do IPHAN, que nem eu falei, a lei da competência privativa para o presidente nomear o presidente do IPHAN. E todos esses critérios são analisados antes de se dar um cargo para alguém. Aí vem um 9 dedos, ex-presidiário, fala, olha, eu quero você como meu ministro, sem olhar nada se aquele ministro vai ter competência ou não, se ele tem os requisitos ou não. Isso sim que é errado. Temos que abrir o olho para esse tipo de coisa. Bolsonaro parou com isso no governo dele. As nomeações, você vê ministro Tarcísio, você vê os ministros de Bolsonaro, todos eles são técnicos especializados. Paulo Guedes, todos eles têm experiência no que fazem. Agora, você lotear cargo por apadrinhamento político, isso é a pior da política que existe. Por isso que Lula não tem nem chance de concorrer. Essa é a verdade. Que assim seja. Que ele vá às ruas. A gente está esperando o Lula ir à rua para ele ser ovacionado na rua, né? Tá certo. E pesquisa Datafolha feita entre 13 e 16 de dezembro, entre evangélicos, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Isso é mais do que o dobro do montante, 19%, que prefere Jair Bolsonaro, do PL. Evangélicos, portanto, são menos simpáticos a Lula do que a média. Percebe-se que a pesquisa quer tentar mostrar que a predileção pelo ex-presidente derruba uma tese levantada com frequência por pastores próximos ao bolsonarismo, de que a maioria esmagadora dos evangélicos é fiel ao atual ocupante do Palácio do Planalto e alérgica ao petismo.
É isso mesmo, doutor Ricardo? Como que você avalia essa pesquisa? É o que eu falei, você ter o data-povo, né? Bolsonaro, ele vai na esquina comprar um pastel, você tem ali mais gente que vota nele do que se o Lula fizer um evento num centro de convenções e ainda pagar para as pessoas entrarem. Então a verdade é essa, é o que eu falei, Lula, você vai para a rua, quero ver, eu desafio você, Lula, vai ali na esquina, compra o pastel, senta na rua e compra o pastel e caldo de cana sentado do lado da barraquinha, para a gente ver se você é popular realmente. Vá às ruas, queremos ver isso. Eu não acredito em pesquisa que é feita dessa forma, porque uma pesquisa não é que a pesquisa é falsa, ela pode ser manipulada. Eu posso ir numa região que eu tenho pequena, só a amostragem daquele tipo de população. Se eu fizer uma pesquisa, por exemplo, em pessoas que estão sendo prejudicadas pelo presidente da República, você acha que eles vão ali votar no presidente da República? Não. Faz uma pesquisa lá no presídio. Você acha que vai dar Bolsonaro lá? Não vai. Então, pronto. Essas pesquisas são feitas dessa forma. E por isso que o grande problema é esse. É uma manipulação daquela opinião que é feita. Não é que a pesquisa é falsa. Ela é feita no nicho de votação. Eu acho que as pesquisas, elas tentam, de certa forma, influenciar as pessoas que estão indecisas, não é mesmo? Sim, influenciar quem é indeciso. Então, vá pela sua consciência, vê o que o presidente em 3 anos está fazendo, que foi destruído em 30. Você não acha que um bolo ele é bem feito da noite para o dia, não. O leite está estragado, o leite condensado está azedado, por isso que o bolo está ruim. Não é a cobertura com a cerejinha ali em cima que está deixando o bolo bom, que é o Bolsonaro hoje e o que ele está fazendo pelo país. Tem que ir na massa, tem que trocar essa massa que é a primitiva. Por isso que a gente precisa disso. A gente precisa reconstruir esse país. Tá certo, doutor Ricardo. Kleber, qual que é a tua opinião sobre essas pesquisas? Você acredita? Você acha que elas são ilusões? Bom, primeiro o doutor Ricardo, mais do que ninguém, né, atua aí no Distrito Federal. Eu não sei se ele atua dentro do âmbito do direito eleitoral, mas sabe que a partir da virada do ano nós estaremos em ano eleitoral, segundo o TSE e o próprio STF. O próprio ministro Fachin já declarou isso e já publicaram a portaria com o calendário eleitoral. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, vejam, hoje é dia 20/12. Falta exatamente 11 dias para acabar o ano, 4 dias para o Natal. Qual o fundamento de soltar essa pesquisa justamente neste período do ano? Vocês sabem por quê? Porque a partir do dia 2 de janeiro começa o calendário eleitoral e os nossos amiguinhos dos institutos de pesquisa vão ter que dizer quantas pessoas eles entrevistaram, qual é o local, dizer o nome da pessoa que participou dessa entrevista, de preferência ter até o número do RG deles. São as regras agora. A última pesquisa desse Datafolha, ou Datafalha, foi feita, se não me engano, com cerca de 3.660 pessoas em 191 municípios. Se nós formos fazer uma divisão disso, dá cerca de 20, 30 pessoas por município. Olha só o que eu estou falando. 20, 30 pessoas por município. Então imagina eu pegar um município do tamanho de São Paulo, pegar 20 caboclos, e falar em quem que você vota. E, de preferência, eu vou no lugar, numa zona que a gente sabe que é extremamente do candidato A, B ou C. É isso que o doutor Ricardo quis dizer a respeito da pesquisa manipulada. Então, no universo de cerca de 220 milhões de brasileiros, cerca de 150 milhões de votos, querem me dizer que o método da pesquisa muda? A pesquisa Brasmarket colocou o presidente da República há 3 dias com 38% dos votos, na frente do Luiz Inácio Ladrão da Silva. E aí vem o Datafalha, vem o tal do IPESP, aí eu vou ver quem que pertence ao IPESP. A mulher que estava no Ibope e que faliu o Ibope, então ela vai para o IPESP. E aí muda o nomezinho e a gente tenta dar aqui uma cachambrada. Eu não digo que o Lula não tenha voto, mesmo porque
desculpe a expressão aqui, até giló tem gente que adora. Então, não vou entrar em outro mérito, e até poupei aqui as minhas palavras porque eu queria dizer outra coisa. Mas o que a gente sabe é que o presidente Bolsonaro, como disse o doutor Ricardo, vai numa padaria e é acariciado. Ele foi numa pizzaria esta semana no Guarujá, chegou de surpresa, sentou numa pizzaria. Enquanto isso, o outro ladrão de 9 dedos pede a segurança da polícia militar para fazer um jantar do Figueira Rubaiá. E vocês sabem o que eu vi hoje na imprensa? O puxadinho do Sérgio Moro, o site antagonista, falando que a Nise Yamaguchi teve um gasto para ir até o Palácio do Planalto, conversar com o presidente Bolsonaro, que isso foi um gasto público de R$3.000. R$3.000. Eu queria saber se eles perguntaram quanto que deu a conta ontem no Figueira Rubaiá. E o que tomaram lá dentro. Se foi água, se foi Coca-Cola, se foi vinho, se foi H2O, ou se foi a famosa cachaça, porque o Lula é conhecido como cachaceiro. Então é isso, pessoal. A partir de janeiro agora, vocês vão ver uma mudança das pesquisas. Lembrem-se que, segundo o Datafolha, a nossa presidente da República hoje chama-se Marina Silva, porque, segundo eles, era ela que iria ganhar a eleição um ano antes, em 2018. E hoje também eu fiquei espantado de ver que o João Dória ganha do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Faz-me rir, né? Eles têm que melhorar um pouquinho. Tá certo, muito obrigada, Kleber. E em carta escrita no presídio de Bangu 8, o Roberto Jefferson diz que quer disputar o Senado pelo Rio de Janeiro, mas ele convidou Daniel Silveira para a vaga. Isso não complica um pouco o quadro no Rio de Janeiro, Kleber? Complica totalmente o quadro no Rio de Janeiro. Primeiro o seguinte, é o que eu falei a respeito da direita, tá certo? Roberto Jefferson, em primeiro lugar, está afastado, né, das suas funções de presidente. Então, Roberto Jefferson fazer esse convite, mais uma vez, o atrapalha até juridicamente. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. Segundo ponto, eu trabalhei com o Daniel Silveira, assessorei o Daniel Silveira, gosto muito dele como pessoa, mas não acredito que ele tenha força suficiente para ganhar o Senado. E aí eu fico preocupado, porque é uma vaga só para o Senado. E dividir posições nesse exato momento é muito complexo. É muito complexo. Eu adoro o deputado Daniel Silveira, acho uma pessoa incrível, fiquei compadecido com a sua prisão injusta, no meu ponto de vista, mas eu acredito que a gente tem que ouvir primeiro o presidente da República, quem ele quer indicar para o cargo de Senado no local A, B ou C. Nós teremos 27 vagas ao Senado Federal. Nesse exato momento, se eu começar a ficar fazendo conflitos e dando tiroteio para tudo quanto é lado, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu volto a lembrar que o PTB é um partido que está tentando trazer os conservadores, mas que o próprio Roberto Jefferson fez uma carta recentemente, há cerca de 2 ou 3 meses, né, criticando duramente o presidente Bolsonaro. Eu acho que chegou a hora de nós começarmos a nos unirmos. Eu acho que o próprio Roberto Jefferson deveria fazer uma retratação nesse sentido. Nós não podemos imputar ao presidente a culpa pela prisão do Roberto Jefferson. O presidente da República tem que olhar para 200 milhões de brasileiros. Ele não pode estar olhando para um ou para outro. O Roberto Jefferson já era para estar fora de onde ele estava. É uma prisão injusta? Realmente é. Mas nós tivemos aí o Zé Trovão, que acabou de sair. Precisou da interferência do presidente? Não. Agora, a gente vê o tempo todo o PTB flertando com esse tipo de posicionamento. Se o Daniel Silveira receber o convite do presidente da República para disputar a vaga do Senado, ele terá todo o meu apoio. Mas eu acho muito prematuro a gente sair apostando na vaga de A, B ou C ao Senado sem a gente ter um plano de ação. Tá certo, Kleber. Doutor Ricardo, tua opinião sobre essa notícia? Olha, na verdade, o Daniel tem boas chances no Rio de Janeiro de se eleger senador. Mas isso, como o próprio Kleber disse, quem tem que decidir em relação a quem vai para o Senado ou não, como o Daniel é fiel ao presidente da República, se o presidente falar, Daniel, quero você como deputado, ele vai como deputado. Conheço Daniel Silveira, inclusive atuo em defesa dele, paralelamente, mas atuo, ainda tenho
um habeas corpus que está lá agora, nesse sentido, ainda esperando uma análise, porque ainda existem medidas cautelares contra Daniel Silveira. Não achem que Daniel Silveira está 100% livre. Existem medidas cautelares que ele obedece para que esteja em liberdade, certo? E nesse caso existem ainda, tem um habeas corpus nosso lá, qual eu sou o advogado, em favor de Daniel Silveira, que solicita a revogação de qualquer medida contrária à liberdade dele. Ainda vai ser analisado. Está lá. E eu vou cobrar isso porque já entramos no recesso agora, né? E é uma medida que tem que ser analisada nesse aspecto. Estava esperando o relator e agora nós temos. Então, eu vejo com bons olhos Daniel Silveira, porque conheço a índole e a pessoa e o que ele tem feito em defesa do país. Portanto, mas se é uma opinião do presidente, eu não sei se ele vai para o Senado ou não. Isso é uma decisão tanto pessoal dele, como também de acompanhar a fidelidade ao presidente da República. Certo? Tá certo. E a ex-deputada Cristiane Brasil, que faz parte desta bancada, anunciou que vai deixar o PTB após 20 anos. A atual direção do partido não errou em comprar uma briga com ela, em Kleber? Eu volto a insistir, Sandra, é o que eu estou dizendo. A briga entre conservadores e pessoas de direita só favorece a esquerda. O lema da esquerda é o lema do gramscismo: dividir para multiplicar. Então, enquanto eu perco tempo brigando, né, e o PTB e o próprio pai dela, da Cristiane Brasil, né, se colocando, querendo afastamento da filha de dentro do PTB, é o que eu falo, chegou a hora de nós começarmos a concentrar força para expandir. E eu lembro aqui aos nossos amigos que no Chile aconteceu exatamente isso que eu estou falando. Dividiram a direita, né? O candidato conservador chegou na frente no primeiro turno e foi ultrapassado no segundo turno. Por quê? Porque a esquerda é muito mais unida do que a direita. A gente olha e fala em PT, mas quando a gente fala em PT, nós sabemos que existem vários partidos agregados, que inclusive criticam o PT, mas chega a campanha, estão todos eles juntos, todos reunidos. E nós fazemos o quê? Agora, eu torço para que a Cristiane consiga encontrar uma nova legenda, se for esse o caso, e também torço para que o PTB se torne, de fato, um partido conservador. Não adianta ser só o conservador mudando as cores. Tem que mostrar para o que veio. Tem que chegar e começar a conversar com seus pais. Certo? Porque isso está trazendo prejuízos ao próprio país, à própria campanha do presidente. Doutor Ricardo, suas considerações finais, estamos chegando próximo ao fim? Bom, fica aqui um alerta de todas as matérias que a gente falou aqui, que o presidente Bolsonaro vem atuando dentro das 4 linhas da Constituição, protege as crianças do país e protege o pater poder, a família. Quem tem autoridade sobre a criança é a própria família. Como eu disse, a partir do momento que o Estado ele se põe como a pessoa que é o garante, porque o pai é um garante da responsabilidade do filho. A partir do momento que aquele Estado, município, ele se põe como o garante, ele passa a ter responsabilidade civil sobre essa criança. Então, eu entendo assim, eu entrarei com milhares de ações judiciais contra governadores e prefeitos se ficarem obrigando as pessoas a se vacinar. Porque isso vai contra o direito constitucional, como eu disse, está na própria ADIM do Supremo Tribunal Federal. Ela diz que essa vacinação ela pode ser forçada, diz lá isso, mas ela diz que cada ente federado tem que respeitar os seus limites e que o Ministério da Saúde ele é o responsável por esse programa de vacinação e os limites constitucionais, como dito pelo Kleber,
Pacto São José da Costa Rica, como eu disse, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e aqui também lembrando da Constituição Americana também, que esses direitos de garantias pessoais são invioláveis, e um deles é da integridade física. E é exatamente esse direito que, se você torna algo obrigatório contra a vontade da pessoa, você está indo contra a dignidade humana e contra a integridade física dessa pessoa. Isso é, sim, inconstitucional. O próprio Supremo disse isso, nessas linhas que estão aqui. Está na ADIM. Como os jornais estão dizendo que não está, está na ADIM. Eu dou o número para vocês conferirem. Então, minhas considerações finais são essas. Abram o olho para essas situações. E eu ouvi dizer aqui, estava nos comentários, em relação ao voto nulo e voto anulado em branco. ou em branco. Se você fizer isso, como o Kleber falou, a direita já é desunida. Se eu tenho candidatos separados, se eu não tenho união naquele voto, eu não ganho a eleição. E se eu fizer isso, branco e nulo, eu diminuo o que a gente chama de coeficiente eleitoral. Isso que acontece? Uma pessoa ganharia no primeiro turno com 50% dos votos, você diminuindo a porcentagem de votos, ela vai diminuir, porque tem vários outros aqui que tem pingadinho votos. E você faz com que o Bolsonaro perca no primeiro turno se você votar em branco e nulo. Não vá nessa ideia que você favorece o primeiro colocado, você não favorece. Você favorece a ter um segundo turno. Estou errado, Kleber? Não, muito pelo contrário, Ricardo. Você, inclusive, tocou num ponto fundamental, que muita gente não sabe o que é coeficiente eleitoral, o que é coeficiente partidário. E eu vou deixando aqui as minhas considerações finais, dizendo o seguinte: eu vejo muita gente aqui preocupada, e é isso que eles estão querendo que a gente fique preocupado. Eu, como sou um cristão, e sou um cristão fervoroso, né, eu sou católico, eu não sou evangélico, mas estudei em colégio cristão desde os meus 5 anos de idade. E depois tive o prazer de fazer uma faculdade católica, né, e fazer também um curso de extensão em faculdade católica na Argentina. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Deus. Se nós estivermos unidos, centrados, focados, ninguém vai tirar o presidente Bolsonaro daquela cadeira. E se ele ficar mais 4 anos, vocês vão ver o que vai acontecer, não só nesse país, mas em toda a América do Sul. Porque é através do Brasil que eles financiaram as campanhas em outros países. Foi através do Brasil que eles se enriqueceram. Então é através do Brasil que eles vão empobrecer. Eu deixo aqui um abraço a todos que ficaram até agora, até o presente momento. Um abraço a Sandro, um abraço ao doutor Ricardo, ao Eustáquio, que está lá no suíte, né, a todos que estão aí participando nos bastidores. Estou vendo aqui o seu Milton aqui, olhando para a minha cara, até com uma cara de assustado. O que será que ele vai falar agora? Giliar, um abração aí para você que também está manuseando. Um abraço a toda a galera. E eu deixo aqui, né, as minhas felicitações a todos vocês. Vamos junto, pessoal. Deus, pátria, família e liberdade. É por isso que nós lutamos e é por isso que eu voto Bolsonaro em 22. Tá certo, Kleber. Muito obrigada pela sua participação hoje. Mas fica aí que eu vou trazer uma notícia importantíssima agora também. O Ricardo, okay. O jornalista Oswaldo Eustáquio vai iniciar um programa sobre a política brasileira em inglês para levar a verdade ao público internacional. O senhor vai protagonizar esse projeto. Como que vai ser? Conta para nós aqui em primeira mão. Olha, antes de mais nada, da forma específica, clara e pontual que a gente vem tratando aqui, esses assuntos vão ser expostos às pessoas que falam inglês. Eu tenho a dupla cidadania, né, americano e brasileiro, né, e tenho a oportunidade de também estudar nos Estados Unidos, fazer meu mestrado lá. Então eu tenho um contato direto. E uma das coisas que inclusive me impressionou foi exatamente um dos melhores professores que eu tive, o Dr. Eric Patterson. Ele tem milhares de livros sobre o cristianismo, por exemplo, que a minha universidade ela é cristã, né? E ele conhecia o presidente Bolsonaro e sabia das ações do Brasil,
né? Ele me perguntou como que está o presidente do Brasil. Eu sei que ele é um conservador que está fazendo um excelente trabalho no Brasil. Então, tem pessoas fora do Brasil que têm o Brasil como modelo hoje. E, para falar a verdade, hoje o Brasil, em matéria de emprego e outras situações, está muito melhor do que os Estados Unidos. Você quer saber quanto custa um bife de 200 gramas nos Estados Unidos? Quanto? $50. Então é este tipo de coisa que assusta que eu vou trazer e mostrar, ó, você está achando aqui, como eu falei, lá no estado que eu estava, na Virgínia, ninguém é obrigado a se vacinar, não é obrigado a entrar nos lugares com vacinação. Graças a Deus, quem ganhou também foi um conservador de direita, lá na Virgínia, a partir de 2022, novo governador, né? Porque as eleições estão sendo agora, inclusive a Flórida eu vou votar em janeiro. Então, vários estados estão com novos governadores conservadores, que depois essa pandemia foi um sinal de alerta para as pessoas mudarem o voto nos Estados Unidos para o conservadorismo. E isso está ocorrendo porque está havendo muita quebra de pequenos produtores nos Estados Unidos, as lojas pequenas todas fechadas, só as grandes abertas, shoppings, você só vê lojas grandes abertas, você não vê as pequenas. Os pequenos comerciantes deixaram praticamente de existir a mão de obra nos Estados Unidos. Então, isso é lamentável. E você vê, por outro lado, as grandes empresas contratando empregados, né? Todo lugar tem hiring, now hiring. Então, essas curiosidades que estão ocorrendo lá, e também o que ocorre aqui, eu vou passar para as pessoas que falam inglês, né, do mundo inteiro, e trazer também curiosidades que os brasileiros estão por fora aqui, para poder mostrar exatamente isso aí. Essa vai ser bem interessante, né? É um início, uma inovação no jornalismo brasileiro. A gente vai ter notícias dos dois lados e comparando, né? O próprio Kleber também, que é advogado também, a Sandra, brilhante jornalista, e fora o Oswaldo, né? Tá certo. Sucesso é na nova empreitada, doutor Ricardo. Sim. Para o ano que vem, então, teremos novidades, né? Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E estamos finalizando nossa edição de hoje do Agora é Manchete. Nós agradecemos a você que esteve conosco até agora. Muito obrigada pela sua audiência. E amanhã estamos de volta a partir das 7h30 da noite. Uma boa noite e nos vemos amanhã.